a minha essência, o meu DNA, é uma base familiar muito boa que eu tive. Bons exemplos de família, do meu avô, do meu pai, e com isso fui crescendo, motivado a surpreender sempre, a conquistar sempre, a melhorar de vida, a correr atrás dos sonhos, realizar sonhos. Então eu sempre tive isso como se fosse um combustível para mim, sempre fazendo e alcançando, fazendo e alcançando. Então isso me motiva no dia a dia a fazer o melhor, pensar o melhor para o cliente, pensar o melhor para a minha vida profissional e pessoal. Proprietário aqui do restaurante, então vamos bater um papo aqui. Eu sou de Joanópolis, interior de São Paulo. Joanópolis é uma cidade maravilhosa, tem uma represa linda e ali eu cresci ajudando meu pai, meu avô, a lavoura. Todo mundo fazia um pouquinho de tudo, a família era muito grande, todos os tios negociavam e estava no sangue da família ser empreendedor. E eu desde a minha 10, 12 anos, eu já fazia as minhas hortas. Plantava um pouquinho de alface, outras hortaliças e observava ali na região o que o pessoal plantava. E eu cheguei à conclusão, eu ia crescendo, ajudando meu pai na vendinha, vendia um pouquinho de tudo ali naquela vendinha do meu pai, né? E a gente, por causa da minha avó, que adorava atender as pessoas muito bem, receber as pessoas muito bem, e eu peguei muito isso da minha avó, de encantar os clientes. Então desde lá da roça, da vendinha do meu pai, a gente queria encantar os clientes. Por como? Ela chegava no balcão, o que o senhor precisa? E dava o produto adequado. Bom, cresci ali aprendendo com meu pai, com meu avô, e também plantava algumas coisas para eu poder ter o meu dinheiro e ir para a cidade. Quando eu estava mais ou menos com 17 anos, eu observava que todo mundo tinha os mesmos produtos. Então tinha muita oferta do mesmo produto. E eu peguei e falei, vou ter que descobrir um produto que ninguém tenha. Eu vou ter esse produto e eu vou, né, ser o bambambam da região, que vou ter um produto bacana. E veio na minha cabeça ervilha. Do nada veio ervilha na minha cabeça. Bom, aí eu falei com meu pai, decidi fazer uma horta de ervilhas. E aí comecei a preparar o terreno, fui até uma cidade próxima, Joanópolis, que é Bragança Paulista, comprar semente de ervilhas. Peguei a semente de ervilhas, plantei, cuidei e fui cuidando da safra de ervilhas. Elas foram crescendo, foram ficando muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo aqui para vocês o risoto de ervilha, do Piselli. Então, primeiro um azeite, a cebola, o arroz italiano que nós usamos, né? Você dá uma fritada nesse arroz italiano, né? O arroz, ele tem que sofrer um pouco aqui para ele soltar o amido dele, né? Depois que você deu uma fritadinha no arroz com azeite e cebola, você vai no vinho branco. Vinho branco.
Ok. Aí você mexendo aqui, ok, começou o processo do risoto, né? Risoto de ervilhas. Bom, eu plantei essa horta de ervilhas e quando chegou na época da colheita, eu falei, não vou vender para o atravessador. Fui até Bragança Paulista, lá no CEAGESP, fiz uma pré-venda. Ia de banca em banca, oferecendo a minha ervilha que eu ia colher ali 2 ou 3 dias. E acabei fazendo uma pré-venda de uns quase 400 quilos de ervilhas. Voltei para minha região, para o meu bairro, feliz da vida, todo mundo feliz da vida, que eu ia ganhar um bom dinheiro, né? Comprar um fusquinha, talvez, né? De repente, no outro dia, todo mundo ajudando a colher ervilhas, a família toda, os vizinhos, amigos, né? Todo mundo torcendo por mim, tal. E eu, no outro dia de manhãzinha, enchemos o caminhão do meu tio de ervilhas e fomos entregar de madrugada lá no CEAGESP. Chegando no CEAGESP, por volta de 5 da manhã, veio um primeiro senhor pegar a parte dele de ervilhas, né? E começou a analisar um saco, outro, abrir um saco, olhar as ervilhas. De repente ele pegou uma ervilha como essa, olhou para mim e falou assim, estão todas estragadas. Aí eu fiquei ali meio paralisado, né? E agora o segredo do risoto é você ir colocando um caldo. Você vai colocando o caldo, esse é um caldo de legumes, é um caldo bem suave, mas bem fresco, né? Por quê? Esse caldo não pode interferir no risoto. Então o risoto, no caso esse aqui, é de queijo com ervilhas, mas poderia ser de frutos do mar, poderia ser um risoto com vários outros ingredientes, então o caldo não pode interferir, né? Ele tem que emprestar, né, cozimento para o risoto e aí e assim vai fazendo o risoto, vai mexendo e é gostoso porque o risoto também é uma terapia, né? Você vai fazendo, vai conversando com os amigos, vai fazendo o risoto e vai contando história como estou fazendo aqui com vocês. Bom, aí o que a gente fica no dia a dia pesquisando, buscando ingredientes que sejam mais exclusivos, né? Produtos mais exclusivos. Então, quando a minha história, então, só continuando um pouquinho mais a minha história, a horta de ervilhas deu tudo errado, porque, resumindo, a pessoa me deu a semente errada das ervilhas e a pessoa me explicou que eu tinha plantado ervilha torta, que é essa daqui, e eu pensava que era ervilha em grãos. Deu tudo errado, perdi toda a minha horta de ervilhas e aí eu acabei aceitando um desafio de vir para São Paulo trabalhar em restaurantes. Então comecei como garçom, passei pelo bar, várias funções e tal, e fui descobrindo São Paulo e analisando a cidade e também com sangue empreendedor na veia, depois de muitos anos aqui em São Paulo, sempre passando de lugar para lugar e sempre indo em restaurantes melhores para trabalhar, eu descobri que nós tínhamos um jargão familiar que a gente tinha que estudar, trabalhar, isso os primos falavam naquelas reuniões de domingo que a gente fazia com meus avós, que a gente tinha que se arrojar. Também não pode ter muito medo, tem que se arrojar. E aí tinha esse dizer que com 35 a gente tem que estar aprumado. Bom, aí continuei trabalhando. Quando foi aproximando meus 35, eu estava com 30 anos, eu lembrei disso aí e fiquei um pouco preocupado. Falei, puxa, eu tenho que fazer o meu negócio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Eu estava envolvido com a gastronomia italiana. Eu estava indo para a Itália, eu era sommelier, ia visitar as vinícolas, restaurantes e tal. Falei, bom, então vou fazer alguma coisa italiana. Então, nessas viagens para a Itália, eu pesquisava cada região, cada vinícola, cada restaurante, a sua particularidade, né? O que cada um tinha ali de especial que encantava o cliente. Porque cada região da Itália que você vai, você sai maravilhado. Então, você vai numa região que é mais de peixe, você tem que comer o peixe da região, tomar o vinho branco da região. Então ali as pessoas, eles pensam diariamente em encantar o cliente, em satisfazer o cliente. Eu fui pegando muito isso da Itália, né? Fui aprendendo muito isso. Você chegava nos lugares e perguntava para a pessoa, que vinho que você sugere? Nosso vinho da casa. Quer dizer, ele tinha alguns produtos especiais para eles ali, que eram feitos para eles ali, ou eles mesmos faziam.
Então eles acabavam tendo produtos no portfólio dele diferente do vizinho dele, do outros do mercado, né? Então com isso você ia naquele lugar, tinha um queijo especial, tinha um vinho especial e você conseguia sair encantado com aquela, né, com aquela forma de trabalhar. E eu gostava muito disso, né? Eu sempre observava muito isso. E aí eu fui construindo uma ideia de negócio. Qual vai ser o meu tipo de negócio? Como eu estava envolvido com gastronomia italiana, trabalhando num grupo italiano e indo para a Itália, então comecei a pensar num projeto que fosse uma trattoria italiana, né? E comecei a rabiscar um caderno, fazer um planejamento e comecei a elencar ali o menu desse local. Qual que seria o cardápio desse local? Bom, eu comecei a recordar de pratos que eu comia em várias regiões da Itália. Comecei a lembrar de memórias que eu tive em algumas regiões da Itália. Fui construindo um cardápio. Esse cardápio tinha que ser bem diversificado. Tinha que ter algumas entradas, alguns petiscos, algumas massas, alguns peixes, algumas carnes, algumas sobremesas. Por quê? O cliente ele tem que chegar no restaurante e ele tem que encontrar uma boa oferta de produtos, né? Então ele chega, no momento que ele chega, ele tem que receber, além do sorriso, de boas-vindas, do tapete vermelho, porque ele é a razão de ser do nosso restaurante, ele tem que receber naquele momento um produto certo para aquele momento. Então quando o cliente chega, você não vai dar sobremesa para ele, você vai oferecer um petisco, uma entradinha, uma saladinha de lula, uma mussarela de búfala, um presunto de Parma. E aí, junto com ele vem um espumante, vem um coquetel, vem uma taça de vinho, né? Então, cada produto vai agregando outros produtos, né? Quando eu comecei a construir esse negócio, eu imaginava uma clientela de uma classe um pouco mais baixa do que eu estava acostumado. Porque eu via que o mercado faltava um restaurante que atendesse com um cardápio mais democrático, vamos dizer assim, né? Tinha muitas cantinas com um certo cardápio e tinha os restaurantes italianos muito caros. Então faltava um produto mais democrático que tivesse um menu com preços mais acessíveis, com alta qualidade. Quer dizer, o meu desejo sempre foi surpreender, né? Foi encantar o cliente sem fazer ele gastar muito. Então eu sempre, desde que eu trabalhava de maître, eu respeitei muito o bolso do cliente. Eu nunca explorei o cliente. Ele sempre chegava no restaurante assim, às vezes a fim de tomar um vinho de mais de R$100, né? Na época. E eu não, toma esse vinho de 80. O senhor vai ficar satisfeito com esse produto, né? Eu queria o cliente não só naquele dia, eu queria uma venda não só naquele dia, eu queria uma venda constante, queria adquirir a confiança dele. E como que adquire a confiança? É você respeitando o bolso dele, não explorando ele, dando o produto adequado para ele, em cada momento e satisfazendo a vontade dele, né? Então, agora o nosso risoto, mexendo aqui com o caldo, está chegando no final. Agora eu entro com as ervilhas, certo? Aqui nós temos um pouco de ervilha torta, né? E temos um pouco de ervilha em grãos. Então, aí eu estava com um projeto praticamente pronto, né? Para fazer um restaurante e não tinha nome. Tava o local já escolhido aqui nos Jardins. Já tinha a data certinha que começaria a reforma, tal, alguns meses antes de começar, e não tinha nome. Aí de repente alguém falou Piselli numa aula de italiano que eu fazia, e eu não lembrei que era Piselli. Então fui o meu colega do lado, falei, o que é Piselli? Ele falou ervilhas. Aí eu me gelei, eu falei, vai chamar Piselli esse negócio, porque foram as ervilhas que me fizeram vir para São Paulo e que me fizeram conhecer a Itália, e é o símbolo, então virou um símbolo do restaurante. E esse desafio, né, de eu largar um local que tinha segurança, assim, estava muito bem, ganhava muito bem, tal,
foi muito arrojado da minha parte de largar tudo isso e fazer um negócio, né? Arriscar, né? Então, isso eu tive que ter uma dose de coragem, de persistência, de otimismo, de positividade, de fé, tudo junto para conseguir fazer isso, né? E aí tinha ainda aquele dizer que aos 35 a gente tinha que estar aprumado, isso é um dizer familiar. E aí eu estava com 34 quando comecei a reformar aqui o restaurante, fazer a obra, tal. E eu esperava abrir o restaurante em setembro de 2004. Mas de repente começou a antecipar, a reforma começou a antecipar. Pegamos um empreiteiro que trabalhava demais, isso é raro, né? E de repente o restaurante ficou pronto no dia 31 de julho de 2004, no dia do meu aniversário de 35 anos. Então a gente tem aí uma energia muito forte devido a isso. Muito bem, o risoto já está quase no final. Bem, essa atitude que eu tive em empreendimento vem da minha família, a base, né? O exemplo familiar. Então tive que ter coragem lá atrás, na adolescência, para decidir plantar uma horta de ervilhas. Então ervilhas está na minha essência, ervilhas está na minha história. Então quando eu pego uma ervilha eu me emociono. E ervilha hoje faz parte da nossa história, né? O Pizelli hoje, Pizelli quer dizer ervilhas. Então quase tudo aqui no restaurante gira em torno da ervilha. Né? Então esse risoto delicioso aqui de Pizelli, de ervilhas, os clientes se encantam. Então eu tenho o maior prazer do mundo em montar um cardápio e colocar alguma coisa com ervilha no cardápio, porque a ervilha tem uma história por trás dessa ervilha, tem um porquê essa ervilha está no cardápio, né? Então a gente pensa em cada detalhe, como encantar o cliente, como servir melhor esse cliente, como que ele vai sair daqui encantado, né? Então a gente sempre tem uma ervilhinha especial para mostrar para o cliente, né? E aí a gente vai conquistando, né, uma clientela. Ao longo desses 13 anos nós enxergamos o seguinte: o cliente começa a ser dependente do restaurante, ele começa a sentir falta do restaurante, porque tem o detalhe de um produto especial, porque tem um atendimento especial, porque tem uma recepção calorosa, porque tem um ambiente que foi criado para ele, pensado na luz, na atmosfera, na climatização, na acústica, tudo para o bem-estar do cliente. Nós pensamos diariamente como agradar o cliente, como encantar o cliente, e nós colhemos bons frutos com isso hoje, aqui no Pizelli. A gente tem que ter paixão para agradar o cliente, paixão em servir o cliente. A minha avó tinha paixão em receber as pessoas, em fazer as pessoas felizes, em agradar as pessoas. Então quando chega um cliente, eu quero encantá-lo, eu quero que ele saia daqui maravilhado, né? Eu tenho até um jargão maravilhoso, né? Eu falo muito maravilhoso. Então o cliente, que tal esse risoto? Eu falo, maravilhoso. O risoto ficou mais gostoso. Então às vezes as pessoas têm um bom produto na mão e eles não sabem valorizar o produto que tem na mão. Às vezes ele tem um produto que tem algo muito especial por trás daquele produto. Quem que executou, quem que criou aquele produto, quem assina aquele produto, né? O cardápio é assinado por quem? Pelo chefe, por mim. Tem uma equipe por trás, tem uma equipe de criação para fazer um portfólio para pôr no cardápio, né? Então tem que valorizar o produto e a gente consegue passar isso para o cliente com essa paixão, com segurança, porque todo mundo tem que estudar bem o cardápio que tem para oferecer para o cliente sentir segurança, né? E aí com isso a gente vai encantando as pessoas e surpreendendo as pessoas no dia a dia. Com certeza, o meu DNA vem lá da família, exemplo familiar, de
servir, de agradar, de conquistar, de fazer, de empreender, né? Ir atrás, fazer o melhor, buscar o melhor, sempre conquistar, sempre para frente. Realização, realização. Então sempre eu estava num posto, às vezes num cargo muito bom, mas eu não ficava satisfeito, eu queria ir para um cargo melhor, eu queria ir para uma posição melhor, eu queria fazer algo melhor, sempre eu quis fazer algo melhor. E esses desafios vai ficando cada dia melhor, porque você vai, cada dia é um desafio diferente, né? Então, o cliente também te lança desafios, né? O cliente fala, e hoje, o que você tem? E hoje, o que você vai oferecer? Então, isso a gente tem que todo dia estar olhando a adega, o vinho adequado, o prato adequado, o peixe que chegou fresquinho, a carne que nós fizemos uma parceria com um produtor artesanal. Então, todo dia você tem que estar muito ligado e muito com atenção para encantar esse cliente. A gente buscar sempre elementos ou alguma coisa que não tenha em qualquer lugar, que seja o mais exclusivo possível, né? Algum prato exclusivo, né? Alguém que planta a nossa ervilha exclusivo para nós, alguém que faz um vinho do restaurante lá na Itália para nós, alguém que nos forneça um queijo que é feito lá na Serra da Mantiqueira em Joanópolis para nós. Eu peço muito à minha equipe criatividade, né? O que é a criatividade? É saber encantar o cliente. Olha, por que o senhor não combina esse prato com esse vinho? Isso é criatividade, é ajudar o cliente. Exatamente. Então, a nossa equipe, eu sempre brinco o seguinte, nós somos consultores gastronômicos, né? Então, nós temos que dar uma consultoria para os clientes. Então, a pessoa chega, o cliente sempre quer consumir, ele precisa consumir, né? Então, nós precisamos fazer uma consultoria. Que tipo de produto você quer consumir, em que momento que ele está, o perfil dele, entender o que ele precisa, né? E aí a gente encaixando o produto certo, na hora certa, para ele ser surpreendido, né? Essa é a... Personalizado. Aliás, foi muito bem lembrado. Nós temos um estudo da maioria dos nossos clientes. Como? A gente anota o nome, o perfil, o nome da esposa, de muitos clientes que são fiéis à casa, que vêm aqui sempre. Então todo mundo tem a obrigação de saber os detalhes de cada um, como gosta de comer, o que gosta de comer mais, quais os drinks, qual é o vinho preferido. E aí, muitas vezes o cliente chega aqui, as pessoas já vão falar, posso trazer o seu presunto de Parma? Posso trazer o seu dry martini? Posso trazer o seu risoto preferido? Então o cliente se sente em casa, o cliente se sente protegido, o cliente se sente cuidado, né? Essa é um desafio nosso. Aqui quando tá pegando fogo aqui no restaurante, quase que pega fogo mesmo, tem muito fogo por aqui, né? A gente na pressão aqui dentro, calor e tal, mas entrou no palco, eu tenho uma frase que tá colada ali, que as pessoas estão aqui na pressão, tal, no calor, entrou no palco, sorria, entrou no palco, agrade, né? O cliente não tem que perceber o que está por trás dos bastidores, né? O estresse, a falta de alguma coisa às vezes. Você tem que contornar uma situação e resolver e que o cliente saia sem perceber qualquer anormalidade. Então, a gente tem esse desafio no dia a dia. Experiência é quando o cliente chega e ele já nos conhece, nós conhecemos ele e ele fala assim, faz vocês, eu quero ter uma experiência, vocês me surpreendam, né? E aí, o que a gente mais gosta de fazer? A gente fala, vamos dar um passeio pela Itália, a gente tira o cliente daqui, sem sair daqui, e ele começa a dar um passeio pela Itália. A gente começa a trazer pratinhos, ó, isso aqui é uma entradinha típica da região da Itália. Aí vem um outro pratinho, isso aqui é um prato típico daquela região. E vem um copo de vinho daquela região. E vai fazendo um menu harmonizado, a gente chama isso de menu harmonizado, né? E aí é uma experiência perfeita, o cliente sai encantado.